É isso aí, amigos. Vamos com as informações de hoje do Fatos, informações e opiniões aqui com o Ed Moreno no YouTube, canal este que você pode participar, né? Pode participar deixando o seu like aí, clicando no joinha, né? Curtindo o canal, se inscrevendo, que é muito importante se inscrevendo no canal, e também você pode compartilhar, né, os links que nós estamos passando aí nos grupos de WhatsApp, para que a gente possa ter aí um apoio maior do YouTube. E claro, os empresários que estiverem interessados em nos ajudar, né? A COP já nos sinalizou positivamente, e claro, outras empresas que estiverem aí, né, nós estaremos aqui pronto, né, nesse que é o canal da população, a voz da população de Ponta Porã, o Fatos, Informações e Opiniões com o Ed Moreno. Vamos lá com as informações de hoje, porque a informação, né, o que chamou a atenção hoje no Brasil, não se fala em outra coisa, é a decisão do deputado federal Eduardo Bolsonaro, né, de se licenciar do cargo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, anunciou hoje que vai se licenciar temporariamente do seu mandato para permanecer nos Estados Unidos. Seu objetivo, segundo ele, é buscar respaldo internacional para punir aqueles que considera violadores dos direitos humanos, mencionando diretamente o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal. O comunicado foi feito por meio de um vídeo divulgado em suas redes sociais. Eduardo afirmou estar comprometido com uma missão que inclui pressionar por sanções contra Moraes e defender a anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele destacou que a licença será sem remuneração. Abre aspas para Eduardo Bolsonaro. Quero me dedicar integralmente a essa causa e garantir que as devidas punições sejam aplicadas aos responsáveis por abusos contra os direitos humanos. Aqui nos Estados Unidos, posso focar nessa luta e buscar justiça para os perseguidos, segundo declarou o deputado. Durante o vídeo, Eduardo Bolsonaro manifestou preocupação com o futuro de seu pai, afirmando temer que Jair Bolsonaro seja preso e que nunca mais possa vê-lo pessoalmente. Abre aspas novamente para Eduardo Bolsonaro. Seus adversários querem encarcerá-lo para destruí-lo, assim como teria ocorrido com Donald Trump caso não tivesse sido reeleito. O parlamentar também fez críticas diretas a Alexandre de Moraes, prometendo que sua meta será responsabilizá-lo judicialmente, e disse que não vai retornar ao Brasil até que o ministro Alexandre de Moraes pague pelos seus abusos de autoridade. E essa perseguição segue implacável, né? Segue implacável contra perseguição política, né? Do extremo Tribunal Federal principalmente contra os Bolsonaro e contra o povo da direita, né? O que eles chamam de extrema direita, né? Eles não se intitulam comunistas, como o próprio ministro Alexandre de Moraes disse que não é comunista, né? Não se intitulam comunistas, mas né? Age como comunista, age como ditador. E o Eduardo Bolsonaro, depois de anunciar de se licenciar, de decidir que vai se licenciar do mandato, vai seguir nos Estados Unidos argumentando para dar uma perseguição que estaria sofrendo por parte do ministro Alexandre de Moraes. Coincidentemente, depois disso, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, resolveu desengavetar o pedido de manifestação sobre o caso feito pelo STF na notícia crime protocolada pelo PT no Supremo Tribunal Federal, pedindo que o deputado fosse investigado por atentar contra os interesses da soberania brasileira. Segundo o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, tinha que ser petista, né? Eduardo estaria atuando nos Estados Unidos e que agora está sob o comando de Donald Trump para prejudicar o STF e Moraes, além de buscar sanções contra o Brasil. A solicitação foi encaminhada a Moraes, que pediu para a PGR se manifestar a respeito. Gonet, no entanto, não viu motivos para que o parlamentar do PL passasse a ser investigado e perdesse assim o passaporte. Segundo ele, as condutas narradas não demonstraram que Eduardo atuou contra a soberania nacional. Por isso, demandaria para a consumação, porque isso, né, acabaria demandando aí para a consumação desse crime. A negociação com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo, né? Que, segundo Gonet, são circunstâncias ausentes no caso dos autos, né? E o Paulo Gonet, na verdade, o Eduardo, ele desarmou uma arapuca, né? E, na verdade, se ele viesse, teria o passaporte cassado, né? E tão logo o Gonet se pronunciou, que eles se apressaram, porque
não tinha outra medida a ser tomada depois de que ele decidiu permanecer nos Estados Unidos, né? E a preocupação ficou evidente, né? Eles estão dobrando a aposta, porque aquela coisa, né? Ditador não volta atrás, ditador não tem como voltar atrás. Depois que começa com os atos de maldade, com as perseguições, não volta mais atrás, porque perderia a moral. E ditador não, o ditador ele vai para cima, ele tenta continuar se manter no poder, se agarra ao poder, já que demonstrou poder, agora ele tem que se manter, né? E eles vão até o fim, no dia 25 de março, na condenação do Bolsonaro, porque não vai existir julgamento, vai existir condenação, né? Nós vamos ver o que vai acontecer daqui até lá, se vai haver uma grande manifestação, se vai haver uma revolta popular, como estão prevendo por aí, mas é só esperar a condenação. Então, logo o Eduardo Bolsonaro manifestou a sua permanência, se licenciou do cargo e anunciou a sua permanência nos Estados Unidos até que o ministro Alexandre de Moraes seja punido, eles correram, né? O Gonê disse que não tem nada nos autos que justifique a cassação do passaporte, né? A apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento, né, da notícia-crime apresentada pelos deputados federais Lindbergh Farias e Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. O Lindbergh Farias, o Lindinho da Odebrecht, né, ele tinha dois codinomes ali, né, o Lindinho ou Feio, né, na lista da Odebrecht. E o Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que eles pediam a apreensão do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. A decisão ocorreu, do ministro Alexandre de Moraes, ocorreu após o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, se manifestar contra a apreensão do documento e atende ao pedido de arquivamento da PGR. Essa notícia é fresquinha, né? Saiu agora há pouco. Hoje, né, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que vai se licenciar do mandato parlamentar e ficar nos Estados Unidos. Ele citou possível apreensão do passaporte como motivo, né? E ele disse que tão cedo não volta para o Brasil. Até que o ministro Alexandre de Moraes seja punido, ele não volta para o Brasil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro não volta para o Brasil. E ele é líder nas pesquisas para o Senado em São Paulo, né? A perseguição é tanta que ele sabe... Eu disse aqui, eu cantei a bola aqui, né? Se Eduardo Bolsonaro voltar ao Brasil, ele corre o risco de ser preso antes de Jair Bolsonaro, porque a perseguição está grande. E o Alexandre de Moraes tem uma verdadeira obsessão em prender o Eduardo Bolsonaro, né? E o Gonê se manifestou logo depois do anúncio da permanência do Eduardo Bolsonaro lá. Então logo, né, chegou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e arquivou, né? Arquivou esse pedido de apreensão do passaporte aí do Eduardo Bolsonaro, impetrado aí, né, pelos deputados petistas Lindbergh Faria e o Rogério Correia, dois santinhos, né, dois porcarias da política brasileira aí. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, claro, né, muita gente foi atrás para procurar um pronunciamento dele, né, e o Jair Bolsonaro, ele resolveu, né, falar com a imprensa, se emocionou ao comentar a decisão do seu filho Eduardo Bolsonaro de se licenciar do mandato de deputado federal e permanecer nos Estados Unidos por tempo indeterminado. Durante o pronunciamento no Senado, hoje, Bolsonaro classificou a escolha do filho como um ato de resistência. Abre aspas para Jair Bolsonaro: hoje é um dia marcante para mim, o afastamento de um filho, mas ele não se afasta apenas por patriotismo, e sim para combater algo parecido com o nazifascismo que avança cada vez mais no Brasil. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida, declarou o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele também mencionou a retenção de seu passaporte pela justiça e afirmou que Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, será um aliado de Eduardo nesse período fora do país. Confiscaram meu passaporte, mas meu pensamento está com Donald Trump, que seguirá abraçando meu filho. Durante o meu governo, fomos um país alinhado com as democracias do mundo, incluindo os Estados Unidos. Todo sacrifício é válido quando buscamos um país forte, independente e livre, segundo o pronunciamento do Jair Bolsonaro hoje no Senado. E mais tarde, né? E ainda essa entrevista está rolando na revista Oeste. Tanto ele como o deputado federal, tanto o Jair Bolsonaro como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, seu filho, eles deram uma entrevista, estão dando uma entrevista neste momento aí para a revista Oeste, falando dessa situação, dessa permanência. E
no que eu pude acompanhar na entrevista, a gente já tem uma guerra declarada, né, do STF contra a direita, né, que eles conseguem sempre denominar a extrema direita, né, e eles têm uma guerra declarada. Agora, com essa permanência, por mais que seja considerada pelos esquerdistas um recuo, uma fuga, é na verdade uma declaração de guerra, né? Tá declarada a guerra entre a direita, o bolsonarismo, né? Porque o próprio STF, o próprio presidente do STF hoje, né? O Barroso, ele disse que num evento da UNE que nós vencemos o bolsonarismo, né? Em menção à derrota nas eleições de Jair Bolsonaro e a direita. E na verdade, nesse período em que foram aumentadas, né, a perseguição, que a cada tempo que passou, de 2023 para cá, essa perseguição só aumentou, né? Os atos inconstitucionais só aumentaram, perseguindo politicamente aí os adversários, que o STF e o governo do PT, do PSOL, enfim, o governo de esquerda, eles consideram a direita como inimigos, então eles perseguiram, né? Perseguiram, estão perseguindo e vão continuar perseguindo até serem derrubados, até caírem, né? É uma coisa de louco que a gente vê nessa perseguição do STF, nessa perseguição do governo, desse desgoverno, né? Eu sempre falo, é um governo satanista, né? Que não gosta de cristãos, não gosta de coisas religiosas, né? Não gosta de família, não gosta do discurso de pátria, enfim, né? É um governo que ao contrário de tudo que é bom, né? Agora, banditismo, roubo, corrupção, ladroagem, isso para eles é bom, né? A bagunça que eles estão promovendo no Brasil, jogando o Brasil para o fundo do poço, para eles é o correto, né? Para eles é o correto. É o que eu sempre digo aqui. É um governo, é um sistema que sempre agiu assim, tentando deixar o país na miséria para ter o controle maior da população. Uma população com fome é muito mais fácil de ser controlada. Uma população miserável acaba se tornando medrosa e dependente do Estado. É uma coisa que a gente não quer. Infelizmente hoje eles estão tomando de assalto o país e nós que somos de direita ou que quem não é de direita não concorda com esse governo, esse desgoverno do PT, esse desgoverno de esquerda, precisa apoiar quem está lutando pelo Brasil nesse momento. E quem luta pelo Brasil nesse momento, hoje, o principal alvo é Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, que eles vão condenar ali a partir do dia 25 de março, nesse julgamento, nessa farsa de julgamento lá no STF, né? Eles vão condenar. Resta saber qual vai ser a reação popular em relação a tudo isso aí. E resta saber se antes disso não vai acontecer uma resposta, um contra-ataque de Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos para cá. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí. Mas, eu repito, é preciso que a população se levante e apoie você que é de direita e você que não concorda com esse governo aí. Porque vai passar Lula e se permanecer esse sistema, a perseguição vai aumentar. Vai ser pior. E aí vão ser esquerdistas, vão ser direitistas, aí vão ser todos serão perseguidos, né? Não terão mais a liberdade que nós tínhamos aqui, né? Eu, esses dias atrás, estava comentando com uns colegas aí, uns da política, outros não, né? Que na década de 70, 80 e até 90, antes de surgir o PT, não tinha nada disso, né? Não tinha essa bagunça que foi instalada hoje no país aí, que foi instalada pela esquerda, né? Desde a fundação desse partido, né? Que é um partido que a gente que o TSE considera como partido, mas que a gente vê como uma facção criminosa, né? Vem agindo assim desde o fim do militarismo, né? Infelizmente, né? Não estou defendendo aqui o regime militar, mas o regime militar era muito melhor do que esse regime que eles estão tentando instalar aqui no Brasil, que é o regime do quanto pior, melhor, né? A ditadura do proletariado, para acabar
com tudo que é bom no Brasil. Quanto mais miserável o povo, mais fácil de se controlar. Essa é a mentalidade do governo do PT, né? Do governo do PT. E eles são a elite, né? Eles são a elite, mas se dizem defensores dos pobres. Pobre de quem acredita nesses porcarias que estão lá no poder hoje, né? E vamos tentar, enquanto isso, vamos ficar aqui olhando, né, para os nossos vizinhos. A Argentina, que estava numa draga com aquele governo de esquerda, já anunciou ontem, dia 17, que o país alcançou um superávit fiscal primário de 1 bilhão e 100 milhões de dólares em fevereiro. O valor equivale a cerca de 0,5% do produto interno bruto, o PIB, conforme dados do Ministério da Economia. Essa conquista reforça a promessa do presidente Javier Milei de alcançar o déficit zero em meio aos desafios econômicos deixados por gestões anteriores. Durante os 14 meses de sua administração, a Argentina registrou superávit fiscal em 13 meses. O dado evidencia o compromisso contínuo de Milei para equilibrar as contas públicas. Além disso, em fevereiro deste ano, o setor público obteve um superávit financeiro de 310 bilhões e 73 milhões de pesos, né, o que corresponde a 0,1% do PIB. O ministro da Economia argentino, Luiz Caputo, destacou a importância desses resultados. Disse que isso fortalece ainda mais o compromisso do presidente Javier Milei e de toda a sua equipe de governo com a ordem fiscal. Segundo disse o chefe da pasta em publicação no X, a ordem fiscal, segundo ele, é uma âncora fundamental do programa econômico e uma condição necessária para uma economia robusta que gere empregos de qualidade e sustente a recuperação dos salários e da renda ao longo do tempo. Isso é um fator primordial, né? Aumentar a renda do cidadão, porque assim o trabalhador aos poucos vai colocando alimento em casa, né? Vai conseguindo ter uma vida mais confortável com o aumento do poder de compra, né? Com a moeda desvalorizando, com o país em decadência, como acontece hoje no Brasil, o poder de compra vai embora, os preços vão subindo, o dinheiro não vai dar mais para pagar luz, água como antes, então você vai ter que cortar a alimentação, enfim, aí vira uma bola de neve. De tanta coisa ruim, você acaba perdendo o poder de compra, o dinheiro acaba perdendo o seu poder, né, de compra, e o cidadão fica, né, passando por sérias necessidades. E o governo Milei reduziu significativamente as despesas públicas. Isso também é outro ponto fundamental. Ele incluiu aí cortes em pagamentos de pensões. A ação é parte de uma estratégia para conter a inflação e estabilizar a economia, e ele tem conseguido, né? O ministro Caputo enfatizou que o superávit é uma âncora fundamental do programa econômico, como já dissemos agora há pouco, né? E o Milei tem feito um verdadeiro milagre econômico na Argentina, né? As coisas estão mudando, claro, não é uma maravilha, porque a Argentina passou por vários e vários problemas aí, governos desastrosos como esse que nós estamos vivendo no Brasil. Não vai mudar em 2, 3 anos, mas pode começar a mudar, né? E essa mudança em apenas 14 meses é impressionante, sim, o que o Milei tem feito lá na Argentina. Algo parecido com o que foi feito aqui no Brasil, né? Em que um governo como o Bolsonaro, mesmo com pandemia, com início de guerra, que é sempre um problema, né? Foi o país que mais se destacou economicamente no mundo, né? E são várias ações que resultaram num poder de renda maior para a população, para o cidadão brasileiro. Pena que o sistema acabou tirando ele da eleição passada e está querendo tirar ele dessa eleição também, porque por enquanto ele está inelegível, né? E corre risco de ser preso em breve por um sistema, por nada, né? Por não ter feito nada, por um sistema corrupto, desonesto e ditador que vem ditando as regras aqui no Brasil, que é o STF. Vamos falar um pouquinho de esporte aqui por Ponta Porã. Nós tivemos a 7ª Taça dos Campeões, quartas de final sendo disputada no domingo, lá no estádio Auro Moreira, os 4 jogos das quartas de final. Nós tivemos o Scooby One Shop vencendo o Pratos Robocop por 4-2 e se classificando à semifinal, né? O Sport Alicate venceu o Pura Motors por 3-1. Já no outro jogo, Puma Futebol Clube e Pacaraí Itapema empataram em 0-0 no tempo normal. Nos pênaltis, deu Puma Futebol Clube 3-2. Lá no outro jogo, no último jogo,
um jogaço, né, com um empate com 4 gols, 2-2 entre Los Magos Futebol Clube e Cerro Corá. Nos pênaltis, o Cerro Corá foi mais eficiente, teve mais competência e venceu por 3-1. E as semifinais da 7ª Taça dos Campeões de Futebol Suíço já estão definidas. Os confrontos são os seguintes: começam às 8h45 com 15 minutos de tolerância lá no Estádio Aron Moreira no próximo domingo. O Scurgo One Shop vai enfrentar o Sport Alicate no primeiro jogo. E aí na outra semifinal, o Cerro Corá vai jogar contra o Puma Futebol Clube. Essa então a semifinal definida da 7ª Taça dos Campeões. Na 9ª Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira, nós tivemos rodada também neste final de semana. No campo lá da Arena Master, Sport Braga e Marambaia empataram em 1-1. Mesmo resultado para Arsenal FC 50, que empatou com o Sport Sócio PT Master 1-1. Também houve empate entre ATA e Los Magos Seniors. O placar foi de 1-1. E no último jogo, o Sport Nortenho venceu o Primavera Master por 2-0. Já no campo do Zé Balão, lá no campo da Noroeste, o Nosso Lar ganhou do Unido dos IPs por 5-1. O Tereré Esporte Clube sapecou 6-1 na Seva. E o Sangapuitã 5.0 venceu o SEC Cascudinho por 3-1. E folgou na rodada o Sampaio, né? E a próxima rodada, domingo que vem, no campo da Arena Master, tem SEC Cascudinho contra o Sampaio no primeiro jogo, às 8 horas da manhã, né? E o Tereré Esporte Clube na sequência enfrenta o Sangapuitã 5.0 e o Nosso Lar vai enfrentar a Seva. Folga na rodada, Unido dos IPs. No campo da Noroeste, Zé Balão, tem o primeiro jogo entre Sport Sócio PT Master e o Sport Nortenho. Depois, o Sport Braga enfrenta o Primavera Master. E no terceiro jogo, Los Magos Seniors vai jogar contra o Arsenal FC 50. E o Marambaia, no último jogo, vai enfrentar o ATA. São os jogos aí do domingo que vem, da próxima rodada da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno no YouTube.